mais o depoimento ontem na CPI da Nise Yamaguchi, a especialista, oncologista, e foi uma conselheira importante do presidente Jair Bolsonaro. Bom, na verdade, é mais um depoimento que só corrobora aquelas provas até então coletadas. O objetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito é coletar provas de natureza técnica, objetiva, através de laudos, e-mails, ofertas de vacina, e provas de natureza subjetiva, para, ao final, haver um indiciamento daquele que, por ação ou omissão, tenha contribuído, quer seja a título de dolo, que é quando você tem a intenção de provocar um resultado, ou assumir o risco de provocar esse resultado, que é a título de culpa, por imprudência, negligência e perícia, para atribuir a responsabilidade para quem, de qualquer forma, tenha contribuído para o agravamento da pandemia. Então, esse foi mais um depoimento que chancela aquilo que a CPI já tem evidenciado com comportamentos, quer seja do presidente da República ou dos seus ministros, e até mesmo do então SECOM e do ministro das Relações Exteriores. Então, eu acho assim, é muito grave, porque ela manteve o argumento do uso de uma medicação sem nenhuma comprovação científica, ela não sabe diferenciar o que é ciência e o que é medicina. Ciência se faz através de pesquisa com seus pares, com publicação de revistas em organismos e instituições renomadas e reconhecidamente pelos seus pares, e um médico jamais pode utilizar o seu paciente como cobaia num tratamento utilizando uma medicação sem nenhuma comprovação científica. Isso aí ficou evidenciado, e eu espero que a Comissão Parlamentar de Inquérito tenha a hombridade necessária, a serenidade necessária, o equilíbrio para efetivamente indiciar quem, de qualquer forma, tenha concorrido para o agravamento da pandemia e, ao final, remeter ao Ministério Público, que é o titular, o dominus litis da ação penal, para promover a ação penal pública, ação civil, ação de improbidade administrativa por todos os crimes praticados. Senador, me chama a atenção que no dia 19 de março foi uma data muito importante nos Estados Unidos. O Trump apareceu na Casa Branca e disse: olha, eu tenho uma saída para a pandemia que está chegando aqui. Ele não queria fechar de forma nenhuma, assim como o Bolsonaro. Ele disse: olha, chama-se hidroxicloroquina. E se fizer mal, se não fizer bem, não vai fazer mal. Ele fez esse anúncio. E aí, isso é 19 de março. Início de abril é quando o governo Bolsonaro começa a se movimentar, traz a Nise Yamaguchi, que concorda com. Então, me parece que existe uma relação forte nisso, e que, como aconteceu também nos Estados Unidos, o Bolsonaro se cercou de pessoas que já concordavam com ele antes, para tocar a tese dele. O senhor acha que isso faz sentido? Eu acho perfeitamente razoável esse entendimento. E nós temos que entender que no Brasil nós estamos com dois momentos muito graves. Nós temos uma crise sanitária em que o presidente da República é negacionista, ele é contra o distanciamento social, ele é contra a utilização de máscara, ele vai na contramão do que determina a Organização Mundial da Saúde. É necessário também a gente esclarecer para a população brasileira que quem é pessoa jurídica de direito público externo, que tem legitimidade para elaborar e firmar contratos e convênios e aquisição de insumos e vacina, é o Estado brasileiro através do presidente da República e seus ministérios. Daí não se confunde com a responsabilização, por exemplo, de governadores e prefeitos, porque isso, a responsabilidade deles deve ser apurada através das assembleias legislativas e câmaras municipais. Mas quem é a pessoa jurídica de direito público externo capaz de celebrar esses contratos de aquisição de insumos e vacinas é o Estado brasileiro através do presidente da República. Daí a relevância do comportamento dele e principalmente quando ele vai na contramão do que manda a Organização Mundial da Saúde. Nós temos que também ressaltar que a saúde pública é um direito humano essencial, mas também um direito constitucional. Está expresso no artigo 6º e artigo 196, quando diz que a saúde pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Então, se o presidente ele nega esse dever de proporcionar ao brasileiro uma saúde, mitigar os danos de uma pandemia, violando o principal bem jurídico, ele deve ser responsabilizado, quer seja por um comportamento positivo, quer seja por um comportamento negativo através da omissão, porque a omissão dele
é penalmente relevante quando tenha, por lei, obrigação de proteção, vigilância e cuidado. Então, esse é um momento da crise sanitária. Em outro momento, nós temos uma crise política, em que também o presidente da República, ele sistematicamente, ele vilipendia instituições e poderes regulares dentro do Estado Democrático de Direito. Ele participa de movimentos antidemocráticos para fechar o Congresso Nacional, para fechar o Supremo Tribunal Federal, ele ataca a Ordem dos Advogados do Brasil, ele ataca os veículos de comunicação, ele nega a ditadura e ovaciona torturadores. Ele reduz a participação da sociedade civil nos conselhos, então ele ataca sistematicamente o artigo 85.2 da Constituição Federal, quando ele atenta contra qualquer dos poderes dentro do Estado Democrático de Direito, ele ataca também e ofende a lei de crimes de responsabilidade, que é a Lei 1079 de 1951. Então, no meu humilde entendimento, passou da hora de ter sido recebido um dos pedidos de impeachment do presidente, porque cada momento que ele permanece no cargo, o estrago, o dano que vai ser feito, está sendo feito em todas as áreas, não só na educação, na saúde, mas no meio ambiente, em todos os campos, na democracia, o estrago é lastimável e difícil de reparação. Eu costumo dizer que conquistar direitos no Brasil é difícil, mas perder quando você tem um governo ditatorial é muito fácil. Então, defender ditadura estando numa democracia é fácil. Agora, difícil mesmo é você defender uma democracia estando numa ditadura. Então, são dois momentos que eu reputo muito grave no Brasil que tem correlação com o governo Trump. Você tem uma crise sanitária que você é negacionista, nega a ciência e difunde a utilização de medicação sem nenhuma comprovação científica. E você tem um governo autoritário em que não está apto a viver numa democracia, porque ele repudia a democracia. E é através das diferenças de opiniões, isso que me fascina estando num regime democrático, num verdadeiro Estado democrático de direito, porque a espinha dorsal do Estado de Direito é a Constituição da República Federativa do Brasil, que nós temos que defender com todas as nossas forças, com toda a veemência, e eu não posso jamais perder a capacidade de me indignar quando temos à frente do Poder Executivo da nossa nação um presidente que vilipendia esses institutos que são tão caros da democracia ao povo brasileiro. O senador, se o senhor pegar os vídeos, quer dizer, essas compilações já estão por aí, do Osmar Terra, o ex-ministro, o ex-secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, médico, parlamentar, a sequência de vídeos que o Osmar Terra fez ao longo desse tempo sempre foi prevendo que a pandemia ia acabar, né? E isso se combina com o questionamento do Bolsonaro, dizendo, mas para que vacina? Quer dizer, parece, ontem foi feita a pergunta, Anísio, sobre isso, parece que o governo, quer dizer, está se consolidando a ideia de que o governo realmente jogava tudo na famosa imunidade coletiva ou de rebanho. O senhor concorda que está se consolidando essa ideia? Né? Vamos deixar... Vamos com esses remédios que são baratos aqui, cloroquina, que é barato, esses remédios que são baratos, a gente não compra vacina porque daqui a pouco está resolvido o problema. O senhor concorda que está se consolidando, que era essa a ideia no centro do governo? Eu não tenho dúvida. Ele apostou na imunidade de rebanho e porque o raciocínio é muito simples. Se você fala para 1.000 pessoas, olha, toma ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, que se um dessas 1.000 falecerem, você vai falar, você vai passar a falsa impressão de realidade que as 999 que sobreviveram foi devido à utilização dessa substância sem nenhuma comprovação científica. E isso faz com que a população ela se relaxe no que tange as medidas de proteção e não vão cumprir as medidas e vão para a rua e vão se contaminar. Então, é como se o governo apostasse que a melhor vacina fosse o vírus para difundir dentro da população, violando o principal bem jurídico, volto a frisar, que o principal bem jurídico é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde. Por isso que o Código Penal, o abre-alas do Código Penal, ele começa com o artigo 121, que é o homicídio, né? É porque o principal bem jurídico que deve ser protegido pelo Estado brasileiro é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde. E que, infelizmente, e eu falo até, ouso até falar, que ele agiu com dolo. Ele pode não ter tido dolo direto,
Porque o artigo 18 do Código Penal ele é claro, quando ele fala diz-se o crime doloso quando o agente quis o resultado. Aí entra em cena o chamado dolo direto. Mas o legislador colocou uma conjunção alternativa, ou assumiu o risco de produzir o resultado. Então, o dolo aqui é o chamado dolo indireto ou dolo eventual. Ele pode não ter agido com dolo direto, mas ele agiu com dolo eventual quando ele, com seu comportamento, seja positivo por ação ou omissivo, né, por inação, ele deu causa a esse agravamento da pandemia. Então, eu sustento que o comportamento dele foi doloso, por dolo indireto. E no Brasil não há diferença entre dolo direto e indireto. O crime doloso é um só. Ou você age com dolo direto, ou você age com dolo indireto. Mas ambas condutas são do mesmo tipo penal, é homicídio doloso, é pena reclusão de 6 a 20 anos, conforme determina o artigo 121 do Código Penal. Finalmente, senador, nós temos visto algumas ações da PM que nos deixam muito preocupados. A prisão de um dirigente do PT por ter uma faixa no carro, mas principalmente a ação inexplicável da PM pernambucana no sábado. Inexplicável porque dá para ver uma imagem de cima que eles estão passando, não há manifestação na frente desses PMs, há pequenos 3 ou 4 pessoas, e aí um PM se adianta e mira a bala a bala e atira no rosto de uma pessoa, no olho de um rapaz que não tinha nem participação. Quer dizer, é uma coisa absolutamente sem sentido. O senhor teme, como todos nós tememos, que as PMs se coloquem a serviço do Bolsonaro numa eventual tentativa enlouquecida dele de fazer o que o Trump fez lá no Capitólio? Olha, eu acredito que as instituições elas se sobrepõem a qualquer pessoa. Eu acredito piamente que um dos princípios que rege a administração pública é a impessoalidade. As pessoas passam, as instituições permanecem. É claro que nós também não podemos deixar de reconhecer que para alguns movimentos, principalmente para organismos e instituições de segurança pública, às vezes há uma aquiescência no que tange ao comportamento do presidente da República. Você vê, por exemplo, eu vi algumas imagens de policiais tirando fotos sorrindo com manifestações pró-presidente da República. E, na contramão, você vê, quando é no sentido oposto, comportamentos dessa natureza que atingiu o rapaz que perdeu o sentido visão de um dos olhos, né? Então, mas eu espero, efetivamente, do fundo do meu coração, que as instituições elas tenham a percepção de que o Estado é um só, que as instituições são permanentes, que as pessoas passam e que o princípio que rege, um dos princípios que rege a administração pública, expresso no artigo 37 da Constituição Federal, é a impessoalidade. Aliás, esse artigo 37 ele é de grande valor, porque ele fala lá dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, eu espero que as instituições elas tenham a altivez de entender que o governo, a pessoa física, ela, seja quem quer que seja, ela passa, mas as instituições elas são permanentes e são elas que fortalecem a democracia.